Batata. É a cabeça. Pequeno. Boa noite a todos. Havendo quórum, de acordo com a nossa Constituição, a Lei Orgânica e o Regimento Interno, declara aberta a presente sessão. Os senhores podem sentar. Apreciação ata 023/2019. Em apreciação, a ata 023/2019. Em regime de votação, os vereadores concordaram com a mesa e permanecem sentados. Aprovada a ata 023/2019. Peço à nossa assessora da mesa que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei 25/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar educador especial em caráter emergencial. Mensagem 77/2019, Gabinete do Prefeito, Lavras do Sul, 27 de junho de 2019, que encaminha projeto de Lei 25/2019. Senhor Presidente, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de Lei 25/2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar educador especial em caráter emergencial. Certo de estarmos juntos construindo uma Lavras do Sul melhor para todos os lavrenses, desde já agradecemos sua atenção. Cordialmente, senhor Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal. Memorando 94/2019 da SMED, Lavras do Sul, 31 de maio de 2019. Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração. Senhor Presidente, tendo em vista a nomeação da educadora especial aprovada em concurso público e a desistência da última profissional classificada, justificamos a necessidade da contratação emergencial de 2 educadores especiais para atender às necessidades das escolas da rede pública municipal, haja visto que a profissional do quadro encontra-se afastada por problemas de saúde, ficando assim desatendidos os alunos que necessitam de atendimentos destes profissionais. Dessa forma, justificamos tal solicitação, sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos-nos, senhora Helenara Biagi Machado, secretária municipal de Educação. Para emitir parecer ao projeto de lei, fica nomeadas as comissões: Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, Comissão de Justiça e Comissão de Educação. Projeto de Lei Legislativo número 4, recebido em 27/6/2019, que institui a Semana dos Vereadores da Terceira Idade do município de Lavras do Sul. Excelentíssimo senhor Biramar Machado, presidente da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, prezado presidente. A vereadora que abaixo subscreve, amparada no regimento interno e pela lei orgânica municipal, encaminha para a tramitação o projeto de lei legislativo 4/2019, que institui a Semana dos Vereadores da Terceira Idade no município de Lavras do Sul. Na expectativa de que esse seja acolhido, discutido e aprovado, ficaremos no aguardo da tramitação do mesmo e, após aprovado por esta Casa Legislativa. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de junho de 2019, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Exposição de motivos. O projeto de lei legislativo 4/2019 tem como justificativa estimular o debate a respeito de políticas públicas voltadas para a terceira idade. Intitulado como Semana dos Vereadores da Terceira Idade no município de Lavras do Sul, constitui na realização de atividades legislativas com integrantes dessa população, nas quais, através da vivência dos trabalhos, representarão o papel dos vereadores, apresentando e discutindo proposituras. Justificamos ainda que a participação de grupos da terceira idade oportunizará este segmento da população a manifestar ideias, analisar, discutir e apresentar propostas e reivindicações. Com certeza, esse projeto de lei será muito bem aceito pelos ou pelas idosos ou idosas que anseiam por melhor qualidade de vida e por mais respeito e consideração por parte da população em geral. Além disso, a participação do Poder Legislativo dos vereadores da melhor idade
proporcionará a estes ou estas idosos ou idosas, uma melhor compreensão da importância do Legislativo e do desempenho dos vereadores, contribuindo para o aperfeiçoamento e maior conscientização enquanto cidadãos ou cidadãs atuantes e comprometidos ou comprometidas com o município. Pelo exposto, pedimos respeitosamente aos nobres colegas desta Casa Legislativa a aprovação desse tão importante projeto de lei legislativo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de junho de 2019, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Para emitir parecer a este projeto de lei, fica nomeada a comissão da CCJ. Requerimento 11/2019, assinado pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Requerimento 13/2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Indicação número 20/2019, assinado pelo vereador Jonatas Souza, bancada do Democrata. Pedido de informação 85/2019. Senhor presidente, os vereadores signatários deste solicitam, após ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja informado em que condições se encontra a patrola Link Volvo, que retornou da assistência técnica para somar esforços no trabalho de recuperação de estradas no início de junho deste ano, cujo investimento para o conserto foi de R$ 36 mil. Justificativa. O Executivo Municipal, através de sua página na internet, Facebook, comunicou que esta máquina, em 2016, estava desativada e destinada a leilão por um valor ínfimo e que a recuperou com um investimento de R$ 36 mil, um bem que vale, no mínimo, R$ 400 mil. Comunicou ainda, no dia 10 de junho, que a mesma estava chegando ao município e que estaria pronta para o serviço. Sabemos que essa máquina, até o momento, não saiu da Secretaria de Obras, tampouco começou os serviços de estradas e que nos causou estranheza, visto que o Executivo deu a entender que estava totalmente recuperada. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 25 de junho de 2019, assinado pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas, pelo vereador Guto Bittencourt, bancada do Progressistas, e pelo vereador Cadico Labella, bancada do Progressistas. Pedido de providência 50/2019. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem o presente solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e de Transportes, do seguinte: que seja providenciada a retirada da lixeira localizada próxima à rótula de acesso ao Parque do Sindicato Rural e instalada outra com maior capacidade de armazenamento, de preferência com tampa, em local mais apropriado. Justificativa. A diretoria do Sindicato Rural tenta manter limpa a área que circunda todo o parque, cuidando e plantando as flores que embelezam os seus jardins e também, dentro de suas possibilidades, cuidando das plantas da rótula. No entanto, a lixeira instalada no local atual deixa um aspecto nada agradável aos olhos de quem passa ali diariamente, assim como dos visitantes que se fazem presentes nos remates semanais, visto que animais, cães e gatos espalham o lixo lá depositado. Registramos que o teor deste pedido foi motivo de outro, aprovado e enviado ao Executivo no primeiro ano dessa legislatura, não logrando êxito até o momento. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 25 de junho de 2019, assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do Progressistas, pelo vereador Guto Bittencourt, bancada do Progressistas, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas. Pedido de providência 51/2019. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Havendo a possibilidade, seja providenciado instalação de ponto de iluminação na Avenida Coronel Galvão, curva de acesso ao Cerrito, situado quase em frente à Cotrisul. Justificativa. Esse pedido de providência é de extrema necessidade, devido ao local citado ser uma curva, onde carros e caminhões trafegam diariamente e o fluxo de veículos no período da noite ser constante. O fato de que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida das pessoas, atuando como instrumento de cidadania, permitindo aos transeuntes desfrutar plenamente da via pública no período noturno.
Salientamos que o referido acesso não tem passeio público em nenhum dos lados, fazendo com que as pessoas se locomovam pelo meio da rua, aumentando os riscos de atropelamentos devido à escuridão. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 24 de junho de 2019, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada do Progressistas, pelo vereador Luiz Ricardo Labella, bancada do Progressistas, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas. Pedido de providência 52/2019, os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue: que seja realizado o serviço de máquina capinadeira junto aos meios-fios e, na sequência, a retirada dos resíduos nas seguintes ruas: Rua Gil Souza, Ulíbio José Teixeira, Samuel de Souza e, respectivamente, em suas travessas. Apresentamos esse pedido de providências pela necessidade de manutenção e limpeza nas ruas acima mencionadas e devido ao acúmulo de vegetação juntos aos meios-fios. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 24 de junho de 2019, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada do Progressistas, pelo vereador Luiz Ricardo Labella, bancada do Progressistas, e pela vereadora Marisa Barreto, bancada do Progressistas. Pedido de providência 53/2019, senhor presidente, o vereador que aí subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de providências: que seja feito vistoria na rede de iluminação pública de nossa cidade, visto que alguns trechos encontram-se apagadas. Justificativa: esse pedido se faz necessário devido a alguns trechos de nossas ruas as lâmpadas estarem apagadas e as constantes reclamações dos moradores. Este vereador sugere que façam vistorias durante o turno da noite para que sejam detectados os trechos com lâmpadas queimadas, para que as mesmas sejam substituídas em sua totalidade. Se tivermos um trabalho de vistoria bem feito, esse material poderá ser substituído com precisão, oferecendo à população um serviço com mais qualidade, evitando assim estas reclamações. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de junho de 2019, assinado pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Pedido de providência 54/2019. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue: que seja providenciada a colocação de um suporte com lâmpada no poste indicado nas fotos em anexo, localizado na rua Ulíbio José Teixeira, esquina com a rua Santo Antônio. Justificativa: esse pedido de providência está sendo apresentado por este vereador, visto que o referido poste foi trocado recentemente e encontra-se sem suporte para a colocação de lâmpadas, o qual é necessário para oferecer mais segurança para munícipes que transitam por esta rua na parte da noite. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de junho de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Correspondências. Mensagem 73/2019 do Gabinete do Prefeito, datado de 24 de junho de 2019, resposta ao ofício 80/2019. Senhor presidente, seguem anexas respostas ao ofício 80/2019, que trata as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 27 de maio do corrente ano. Pedido de providências 37/2019 e indicação 13/2019. Assinado pelo senhor Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Lavras do Sul, 19 de junho de 2019, memorando 40/2019, prefeito municipal de Lavras do Sul. Cumprimentando cordialmente, conforme o pedido de providências 37/2019, solicitado pela Câmara de Vereadores para que seja providenciada a instalação provisória de banheiros químicos na Praça das Bandeiras durante o período das obras de restauração do pavilhão Rui Elei Teixeira. Entendemos a necessidade da falta dos banheiros, mas a obra que está sendo realizada não consta no projeto Banheiros Químicos nesse período. Já comunicamos através dos meios de comunicação que a praça ficaria interditada no período da realização da revitalização.
A previsão do término que a construtora nos passou foi de que até setembro a mesma estará pronta. E como sabemos, através dos munícipes, até o momento ninguém chegou a nos relatar algum incômodo, pelo contrário, estão satisfeitos e contentes com a obra, que irá melhorar muito as necessidades dos frequentadores da praça. Observação. Como existem comércios próximos à praça, no qual também os mesmos se utilizam, sendo assim, não temos necessidade de ter uma despesa com banheiros químicos, sendo que a população está ciente disto. Respeitosamente, senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário de Turismo do município. Mensagem 74/2019, do Gabinete do Prefeito, datada de 25 de junho de 2019, resposta ao ofício 86/2019, senhor presidente. Seguem anexas resposta ao ofício 86/2019, que trata as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 3 de junho do corrente ano. Pedidos de informação 72, 73, 74 de 2019, pedido de providências 38 de 2019, requerimento 9 de 2019 e indicação 14 de 2019. Assinado pelo senhor Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Ofício número 106/2019, ISMED, Lavras do Sul, 24 de junho de 2019. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, venho através deste, em resposta ao requerimento 9 de 2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Educação, para que encaminhe para esta Casa Legislativa cópia detalhada do calendário escolar referente ao ano letivo em curso, incluindo os feriados previstos. De autoria da vereadora Rosane Costa, do PDT. A resposta é: encaminhamos pela Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, solicitando cópia detalhada do calendário escolar referente ao ano letivo em curso, encaminhado em anexo, conforme solicitado. Atenciosamente, senhora Helenara Biagi Machado, secretária municipal de Educação. Em anexo, o calendário escolar. Memorando 52/2019, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Lavras do Sul, 12 de junho de 2019. Assunto: resposta ao pedido de informação 72/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, para que seja informado qual situação se encontra o estudo da indicação 65 de 2018, que foi solicitada a elaboração de projeto de lei para disciplinar o uso de herbicidas derivados do princípio ativo 2.4D e outros agrotóxicos no âmbito do município de Lavras do Sul, de autoria do vereador Jonatas de Souza, da bancada do Democrata. A resposta é: informamos que, na justificativa do egrégio vereador, ele afirma que até o presente momento não obtivemos resposta ou resultado da indicação 65 de 2018. Quanto à elaboração do projeto de lei para a regularização do uso de herbicida 2.4D e outros agrotóxicos, mesmo após termos recebido a resposta à referida indicação, através do memorando 217 de 2018, do gabinete do senhor prefeito, informaram que a pretendida solicitação pedida seria encaminhada ao secretário do Meio Ambiente, que na oportunidade se encontrava de férias. Diante do exposto, considerando o longo prazo decorrido, solicito esclarecimento quanto ao referido pedido. Entendimento. Percebe-se que o vereador que subscreve o pedido de informação 72/2019 não cita o memorando 4 de 2019 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de 15 de janeiro de 2019, enviado ao excelentíssimo senhor Sérgio Santos, vice-prefeito municipal, em exercício na época como prefeito, com um assunto: resposta à indicação 65/2018, bancada Democratas, Câmara Municipal de Vereadores, onde fornecemos as respostas e os resultados possíveis da indicação 65/2018, abordando com boa dimensão e em amplitude as formas pelas quais entendemos serem as mais adequadas para dar-se início a um projeto dessa natureza, qual seja a discussão, elaboração e criação de uma legislação que regule o uso dos agrotóxicos em nosso município, sendo que tinha, por um momento, minhas mais elevadas estimas e consideração, atenciosamente, senhor Jaime Teixeira Júnior, engenheiro agrônomo e secretário municipal do Meio Ambiente de Lavras do Sul. Democratas, 25, ofício 6/2019, Lavras do Sul, 10 de junho de 2019, prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste retratar-me quanto ao pedido de informação 72/2019, que foi anexado a esta resposta.
Lavras do Sul, 19... Quer que eu leia? Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste retratar-me quanto ao pedido de informação 72/2019, de 30 de maio de 2019, onde solicitei esclarecimentos quanto ao estudo para a elaboração do projeto de lei para disciplinar o uso de herbicidas derivados do princípio ativo 2.4D e outros agrotóxicos, equivocadamente, uma vez que já havia sido remetida a resposta para este poder legislativo em 15 de janeiro do corrente. Em que pese o referido engano, considerando determinação regimental e ilegal, após aprovada em plenário a matéria, esta deixa de ser do vereador proponente, restando para todos os pares que o aprovaram, assim sendo necessário o envio de resposta da mesma. Atenciosamente, senhor Jonatas Rosa de Souza, vereador da bancada do Democrata. Lavras do Sul, 19 de junho de 2019, memorando 137/2019, prefeito municipal de Lavras do Sul, cumprimentando cordialmente, conforme pedido de informação 73/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, para que seja informado se há previsão para a colocação de letreiros de identificação em alvenaria com o nome da cidade dos 2 trevos que dão acesso a Lavras do Sul. De autoria do vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. A resposta é: informamos que o material já foi comprado, porém ainda não confeccionado. Aproveitamos para informar que o servidor responsável pela confecção dos letreiros encontra-se a serviço do município na revitalização da escola Odessa Maria Petrarca, Ibaré. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 65/2019, Lavras do Sul, 10 de junho de 2019, resposta, pedido de informação 74/2019, que foi encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria de Saúde, para que seja informada esta Casa Legislativa os motivos do não funcionamento de grupos terapêuticos, grupos de saúde mental, no município, qual a previsão de implantação e início de atendimento aos pacientes que necessitam deste acompanhamento, de autoria da vereadora Rosane Costa, do PDT. A resposta é: vimos informar que a Secretaria Municipal de Saúde está em processo de implantação da oficina terapêutica de Lírios, que a efetividade desta ainda não ocorreu devido ao imprevisto da mudança intempestiva dos serviços e programas dessa secretaria do prédio da Policlínica para outras unidades de saúde. Entretanto, acreditamos que a partir de julho de 2019, a oficina terapêutica Delírios estará em plena atividade, garantindo assistência plena para o grupo de saúde mental. Respeitosamente, senhor Cacildo Goulart do Labari, secretário municipal de Saúde. Lavras do Sul, 19 de junho de 2019, cumprimentando cordialmente, conforme pedido de providências 38/2019, que foi encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, para que sejam tomadas as seguintes providências no loteamento da Vila Isabel: patrulhamento e encascalhamento em todas as ruas do loteamento, manutenção necessária visando a substituição e reparos nos bueiros e colocação de bueiros onde se fizerem necessários. De autoria do vereador Jonatas de Souza, do Democrata. A resposta é: informamos que as providências no loteamento da Vila Isabel já foram realizadas. Respeitosamente, senhor Clemar Biagi Rocha, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 54/2019 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 19 de junho de 2019, referente à resposta à indicação 14/2019, que foi encaminhada ao Poder Executivo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que o Executivo Municipal estude a possibilidade de destinar recursos existentes no Fundo Municipal do Meio Ambiente para a confecção de lixeiras para serem instaladas na zona urbana do município, de autoria da vereadora Eva Mesa, do MDB. A resposta é: na justificativa da egrégia vereadora, ela descreve que no artigo 5º da Lei Federal número 7.797, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências, que recursos devem ser usados na área da educação ambiental. Resposta: a educação ambiental é notadamente e de praxe efetuado por profissionais de biologia e com base nas atribuições do cargo do ou da profissional, como era feito pela então bióloga desta secretaria, Baresi Labari.
em todas as atividades. A necessidade de viabilizar um profissional apenas para essa extensa atividade, no entanto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não tem disponibilidade de biólogo ou bióloga, nem para atividade da Secretaria relacionada aos munícipes. Todas as ações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estão alicerçadas em 2 funcionários, sendo que uma está profundamente envolvido com a questão do futuro Centro de Controle da Zoonose para Pequenos Animais e o secretário da pasta para dar andamentos aos licenciamentos ambientais na emissão de laudos e pareceres das áreas de propriedade do município. Tais ações, atividades crescem dia a dia, inclusive com outras empresas se instalando em Lavras do Sul. Então, para atender a demanda, o secretário da pasta avalia o meio biótico pertencente ao município, como já dissemos, e a análise do meio biótico para os munícipes não pode ser feita pelo secretário da pasta, pois é ele quem aprova ou não os laudos do corpo técnico preponderante para uma sociedade, principalmente nas escolas, não há como atender essa demanda no momento. Continua a vereadora. Partindo do princípio que o corrente descarte dos resíduos é uma questão de educação, a compra ou confecção de lixeiras enquadra-se perfeitamente no inciso 3 do artigo da Lei Federal Os vereadores que aqui estão foram os escolhidos pela comunidade através do voto. Então, naturalmente, são eles que nos representam. Aproveitando essa deixa, veio uma resposta sobre a questão dos banheiros, que foi uma solicitação desse vereador, e que o secretário ele colocou que até o momento ninguém tinha feito essa solicitação. Então, com uma certa ironia, eu digo que considera que esse vereador não é ninguém, porque eu recebi essa reivindicação, e como eu sempre digo, o vereador ele encaminha e transforma em papel, em documento, em pedido, tudo que é demanda da comunidade. Eu não fui inventar lá que tinha que botar um banheiro químico lá para melhor atender as pessoas, porque é verdade, tem que colocar um banheiro químico, porque foi uma solicitação do município. Então, eu sou alguém, fiz a solicitação que me pediram, então a resposta dele está bastante fora do contexto real, fiz a resposta, fiz a solicitação, a indicação para que fosse instalado por esse tempo determinado para o bem-estar da nossa comunidade. E por quê? Eu também estou muito contente com a obra, o andamento da obra, porque tenho certeza, tanto que nas emendas impositivas do ano 2017, destinei parte do recurso da minha emenda impositiva para as melhorias daquele local pela importância que ele tem para a gente. Então, digo para o secretário Jorge, tenho muito bom relacionamento com ele, mas pouco infeliz na resposta, acho que poderia ser um pouquinho melhor elaborado, olhar pelo lado realmente da comunidade, que é para isso que eles estão ali, para trabalhar. E acho que não seria nesse ano. Muito bem, se não querem colocar, as pessoas que reclamaram são as pessoas que moram no entorno. Eu sou um que moro no entorno. Eu moro ali, todos os finais de semana eu ouço o barulho da gurizada, vai para a festa, todo mundo quer se divertir. Com certeza é ali o ponto de encontro. Agora, se eles interditaram a praça, então que bote interdita a praça de ponta a ponta. Não é só os banheiros. Tá? Mas era só, eu vou dizer para ele pessoalmente isso, eu quero que vocês estavam ouvindo parte da resposta e foi uma matéria encaminhada pela gente. Também faço um destaque. Final de semana foi encerrada a Copa Integração Série Prata. Parabenizo as duas equipes ali, foi a final das lancherias, como eu digo, a final dos lanches, onde o Brothers e o Parada Lanches, os dois times fizeram a disputa das finais. O Parada Lanches se sagrou campeão, 2 bons jogos lá nas finais e mais os jogos preliminares. Então, foi uma competição, e destaco também que de iniciativa privada, porque o poder público pouco colabora com isso. Eu digo, ele cede as dependências, mas ele pouco se envolve. E, infelizmente, isso já é praxe das administrações de Lavras. Pouco ou quase nada fomentar esporte, fomentar cultura, fomentar as artes todas que integram as pessoas. É praxe das administrações. Eles prometem, mas na hora fica no papel. Então, também é um ponto que nós, jovens, que têm poder de voto nas próximas eleições, observemos essas situações. É muito importante isso, porque depois a gente não pode reclamar. Então, fica meu destaque. Turma do Quisuco, que há anos vem promovendo o esporte de futsal na nossa cidade, onde a gente tem destaques individuais, inúmeros jovens daqui de Lavras jogam nas equipes na Série Bronze de Caçapava, estão jogando Campeonato Gaúcho, futebol de campo em Bagé. Então
se nós tivesse realmente um comprometimento do poder público com o esporte, com a dança, com certeza nós iríamos desenvolver atletas melhores, dançarinos profissionais, de todas as áreas, cantores, todas as áreas onde a gente pode ter potencial, seriam melhor desenvolvidas se o poder público acreditasse nisso e realmente tivesse propostas efetivas para o jovem daqui praticar essas atividades. Sobre as matérias, fazer um destaque para um requerimento do vereador Adilson Seixas. Eu também sou remanescente na casa, assim como o vereador Guto. Aqui tem pessoas que também trabalharam na casa durante anos, aqui, a vereadora Eva, a vereadora Rosane, e que elas sabem também, na gestão anterior, elas estavam aqui não como vereadoras, mas como colaboradoras da casa, e sabem que muitas matérias estão remanescendo aqui. Então, se passaram uma gestão de 4 anos, essa já está no 3º, e pedidos de iluminação, poste, manutenção de rua, limpeza, isso aqui é serviço básico urbano que a própria secretaria deveria fazer e nós nem está gastando papel fazendo. Então, isso é uma coisa que eu também coloco bastante quando tem mais pessoas aqui para saber, que a gente passa pedindo, gente. Limpeza de rua, iluminação pública, substituição de lâmpada, coisa assim que o departamento urbano deveria fazer, não precisaria pedido aqui, porque é a atribuição da secretaria. Infelizmente, isso a gente passa fazendo, porque entra ano e sai ano e não muda a metodologia, a visão da administração. Então, o vereador está pedindo num ponto que são extremamente importantes e estratégicos, porque é o acesso à escola, ali na Ulíbio, por exemplo, vou citar o caso bem ali, próximo a Renocar, ali, aquele parte ali, um quarteirão inteiro, numa escuridão, subida, já teve caso até de tentativa de abuso sexual uma vez, há muito tempo atrás, ali, para aquele lugar ali. É um local que os alunos vão para a escola à noite e voltam. Na legislatura anterior, no mínimo 3 matérias. O vereador Adilson Seixas está no 3º ano, acho que é a 5ª matéria que ele apresenta referente a isso aqui. Então, assim, é simplesmente desgastante. Aí depois aparece aquela coisa assim, vereador não faz nada, que é muito fácil hoje a gente ouvir isso na rua, quem não acompanha o trabalho, dizer, vereador não faz nada. Não, o vereador, o máximo que ele tem aqui, que eu tive que dar uma resposta esse dia para um cara no Facebook, porque uma reivindicação do município, e ele disse, aí vereador, tu mora bem pertinho, nunca fez nada. Digo assim, cara, tu quer que eu suba no poste para trocar a lâmpada? Não é a minha atribuição, essa daí é a secretaria e os seus colaboradores lá, os seus servidores, que fazem isso. No máximo que eu posso fazer é encaminhar o pedido, apontando o local, sugerindo a manutenção. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Aí eu fui olhar a rede social do cara assim, e o cara só posta merda, desculpe a palavra, mas só posta bobagem, o cara só além de não saber o que é poder executivo, legislativo, secretário, o que cada um tem a sua atribuição, vai bater boca achando que tem razão, entendeu? Teve que ficar quieto e engolir. Então, é nesse ponto. E sobre essa questão também aqui, um pedido 52, sobre a logística, o andamento da logística do serviço. Pedido meu também sobre as ruas lá da Baixada, como eu digo, Líbio, Jus Souza, Samuel Souza e toda aquela região. O secretário de obras, ele lembra muito daqui do centro, passa a máquina capitaneira aqui, passa a roçadeira aqui, mas as periferias da cidade, elas ficam muito esquecidas. Então, foi feita uma obra de canalização lá dentro, lá na rua Samuel Souza, e os restos da obra, como eu também já disse, que tem sido, às vezes, praxe dessa administração, achar que terminou a obra, mas os restos que ficam ali, os caras abrem um calçamento, fecham o calçamento, sobrou pedra, sobrou terra, sobrou brita, sobrou o resto de obra, aquilo fica empilhado pelos costados das sarjetas, pelas calçadas, até a chuva levar embora, como eu digo. E lá não está sendo diferente, ali no bairro ali ficou naquele formato, fizeram toda aquela canalização, com aquele mundo de terra, as pessoas para entrar tem que pular do meio da rua até ao seu passeio, a sua calçada, porque simplesmente está um barral que restou da obra deles. Então, pedidos nossos, simples às vezes de fazer, mas que a realizabilidade não é colocada em prática. Eles vão ali, passam a máquina capinadeira, fica o rastro atrás, sexta, sábado, domingo, segunda, o carro esmaga, passa chuva, faz aquela mesma coisa que eu estou cansado de falar aqui e que não acaba, mas mais uma vez também está sendo colocado esse pedido para ver se muda esse formato também. De momento seria isso, senhor presidente. Agradeço a palavra. Sim. Apenas para colaborar com a matéria que o vereador explanou sobre os banheiros químicos, eu não quis lhe apartear para não perder o seu raciocínio. Aqui eu já quero fazer um registro que, se o executivo não se der conta, em breve vai ir matéria sobre desta casa, sobre o tema que eu vou falar, que é sobre a churrasqueira, vereador Guto, lá na comunidade da Poti, que foi debatido também na reunião da vereadora Eva, no qual participei no sábado, lá na Capela São José, que estão construindo churrasqueiras na praça,
e não estão se lembrando de banheiros. Porque a partir do momento que tu faz uma churrasqueira na praça pública, numa comunidade, tu não vai imaginar que só pessoas daquela comunidade que vão ali fazer o seu churrasco. Eu posso perfeitamente pegar minha carne, ir lá e fazer. E eu vou ir no banheiro onde? Em seguida, vai começar os moradores dos arredores ali também a pleitear banheiros públicos ali na Praça da Poti Medeiros. Apenas para deixar esse registro. Obrigada. Então, até vou usar mais um pouquinho do meu tempo, se me permite só uma partezinha, vereador? Sim. Eu acho que é válido o que a vereadora falou, e inclusive, vereadora, a gente faz um trabalho lá na comunidade, todo mundo sabe da forma que estava o Salão da Poti Medeiros e hoje da forma que se encontra. E o presidente da casa, da comunidade, veio pedir auxílio ao prefeito, e isso eu falo aqui, falo para o prefeito, pessoalmente. E o Onício, lá, que é o presidente, ele pediu que fosse um auxílio de pedreiro e não conseguiu. Daí a vereadora Eva e a vereadora Marisa, que se fazem presente sempre nas reuniões lá, e não conseguiu. E agora, no momento de fazer aquelas churrasqueiras na Praça da Poti Medeiros, a maioria das pessoas não foram ouvidas na praça lá para saber. Inclusive, a secretária Cláudia está aqui e sabe que aquela praça foi uma emenda que veio do deputado Pimenta, senador Paim, desculpa. E então, assim, que talvez não pudesse modificar a praça, mas tudo bem. Então, por que essas churrasqueiras não foram feitas no salão da comunidade, que já tem banheiro? Então, assim, fica aqui uma pergunta no bar. Obrigado. Vou aproveitando a brecha que a vereadora Rosane, e eu ia acabar esquecendo, porque quando eu vi as fotos na rede social do secretário e do prefeito fazendo comentário que estavam fazendo essa praça, eu, sinceramente, essa é a minha opinião, e eu dou para ela, digo para todo mundo, eu achei de extremo mau gosto. De extremo mau gosto, 2 churrasqueiras no meio da praça de lazer, onde levar as crianças para brincar, onde as pessoas vão querer sentar ali embaixo do pergolado para poder pegar uma sombra, tomar um chimarrão. Mas, como diz a vereadora, uma churrasqueira no meio de uma praça pública vai gente em qualquer horário. Achar que ia fazer churrasco 2 horas da tarde, no horário do recreio das crianças no colégio, os caras vão chegar ali, vão fazer e vão ficar. E se faltar lenha, tem gente que, infelizmente, desinstruída, arranca aqueles pedaços daquela madeira que tem ali, toca-lhe fogo, faz o dano, faz o vandalismo. Então, assim, vereador, vocês são a comunidade lá, principalmente, são os moradores, nós somos representantes, os moradores. Se realmente não são favoráveis àquilo ali, me permite uma se parte, posicionem contrário e façam que eles desmanchem e tirem, porque assim, essa é a minha posição. Eu acho de péssimo gosto, poderia ter feito na comunidade, realmente, como em qualquer lugar. Condomínio. Vai num condomínio aí, sai aí, condomínio fechado nos lugares. Tem local, tem regra, tem hora de uso. Como é que tu vai botar uma regra no meio da praça pública ali, que o cara vai usar churrasqueira aqui, pode usar só quando eles quiserem, e aí? Então, achei extremo mau gosto mesmo, realmente, foi bom ter lembrado sobre isso. Só um pouquinho da parte aí, vereador, depois eu passo para a vereadora Eva. Assim, no momento que foi deixado o material lá, e está gravado aqui no meu celular, eu passei um áudio para o prefeito avisando ele, prefeito, acho que não era bom o senhor fazer, muita gente não quer. Não, vereador, todo mundo quer. Então, assim, não é que todo mundo queira, não foi feito uma pesquisa para ver. Se tu pegar hoje nas redondezas ali, ninguém quer a churrasqueira. Ninguém vai querer a churrasqueira, entendeu? E tu imagina como a vereadora Rosane falou ali, não tem banheiro, cara. E aí? Meu amigo tem uma escola na frente. É só essa falta de sensibilidade assim, de ter uma escola na frente. Então os caras estão propondo churrascada. Churrasco não é uma reunião que vai estar organizada. Churrasco é uma organização. Que pode ter barulho, ter som, ter festa, e não tem horário. Uma com certeza, vereador. Não, assim, como a gente está organizando associações de bairros, né? À frente, então, no início, como colocou o vereador Luiz Augusto, né, realmente eu me acompanhei com o presidente da comunidade, no gabinete do prefeito, onde ele solicitava uma ajuda de mão de obra, somente mão de obra, nenhum pedreiro, e foi dito para ele que não seria possível. Realmente, se eles não tivessem tomado à frente, o Onício com a diretoria ali, está de parabéns, aquele centro comunitário ia se desmontar, viria abaixo, né, porque estava todo telhado, o vereador Luiz Augusto concorda, e não teve êxito nem com a mão de obra. Quando eu coloquei, e falei na rádio também, quando ele vai fazer o centro comunitário na Olaria, naquele local que foi destinado e aprovado por essa casa, a cedência, que eu dei os parabéns para ele está de parabéns. Mas eu acho que a comunidade tem que olhar para todas as comunidades, uma não é diferente da outra. Então, ajuda a outra de alguma forma.
já tem o centro comunitário, eu sugeri para ele até, tem uma churrasqueira pequena, aumentasse a cozinha, poxa, agora nós podemos, vamos aumentar a cozinha e fazer uma churrasqueira maior. Mas o senhor prefeito, como colocou o presidente da comunidade naquele momento, naquela reunião, falou bem, ele fez uma politicagem. Foi o que aconteceu ali. Só que também eu tenho que me reportar, senhor vereador Luiz Augusto, da comunidade, que a gente fez a reunião justamente para as pessoas participarem e dizer do seu contentamento o que está bom, elogiar, o que está mal, melhorar. Só que a comunidade também não participa, vereador Eduardo. Então, tinha naquele dia, naquele momento, naquela reunião que a gente foi, a vereadora Marisa vai concordar comigo, que ela estava lá, tinha 8 pessoas, somente 8 pessoas. Então, a gente, como vereador, a gente quer parceria, mas sem união a gente não tem força, vereador. Então, assim, tinha 8 pessoas participando, onde o senhor prefeito disse que era um anseio da comunidade, aquela churrasqueira na praça, e ele estava o que a comunidade pediu, que era o anseio da comunidade. Aí foi colocado para ele que não, que as pessoas não estariam contentes, mas as pessoas, vereador, teriam que ter participado, teriam que ter ido lá dizer que não estavam contentes. As pessoas também não participam. E eu deixei como sugestão para o senhor prefeito, que ele disse que ia fazer em todos os bairros da cidade. Eu, por exemplo, no meu bairro, se eu for fazer, eu vou fazer até um abaixo-assinado, porque eu não concordo. Então, assim, antes de fazer, ele consulte as pessoas. Porque, afinal, ele disse que todo mundo concordava, mas foi 2 que pediu para ele, e aqui vou citar os nomes. O Márcio, filho do Nonoso, que esteve lá, e eu acho que o filho do João Denês, que ele comentou lá, e a tia dele também, que gostaria, a dona Eni, para fazer. E aí colocamos, ele disse, mas é para a comunidade interagir. Mas o salão comunitário é para isso, vereadores. Porque eles cobram para manter o salão. Mas se a comunidade se reunir para interagir, não vão cobrar, entende? Aí eles vão fazer eles a comunidade. E se é só para a comunidade, senhor prefeito, o senhor está enganado, a praça é pública. Eu não posso fazer uma churrasqueira na praça e dizer que só aquela comunidade vai usar. Qualquer um vai usar. Então, quando o Onísio colocou que nunca viu começar uma construção pelo telhado, o exemplo que ele deu, sim, porque eu, primeiro teria que ter feito os banheiros. Então eu deixei a sugestão para o senhor prefeito seguinte, que antes que eles façam nas outras comunidades churrasqueiras, que ele faça a consulta. Da minha comunidade, eu vou fazer um abaixo-assinado e não vou concordar que ele faça. E aí o Onísio colocou que é a politicagem, eu também vejo dessa forma, é a politicagem. Porque ele deveria ter ajudado o pessoal que está muito bem diante da comunidade, auxiliando de alguma forma. Faz o centro comunitário na olaria, beleza. Auxilia lá, auxilia o Lucas lá, ver o que está precisando, o Vulcão com alguma coisa, e a nossa comunidade também não tem centro comunitário, onde a gente pediu lá as dependências que era do antigo CRAS, que nos foi negado, onde é emprestar para a vereadora Marisa fazer os cursos de artesanatos, e agora pediram o espaço novamente, e vai ser colocado um grupo de saúde mental, mas não sei se daria para comportar tudo, Daria para contar, porque a saúde mental não vai ser todos os dias. Se tivesse interesse o executivo, colocaria os cursos da vereadora nos dias da saúde mental, e nos finais de semana disponibilizaria até para a comunidade, se quisesse. Tudo é boa vontade, Bom vereador? senso, boa vontade. Obrigada pela parte, vereador. Sempre tem, sempre vai ter, vereadora. Não, foi bom esse debate. Eu digo, ainda seria de menos mau gosto se tivesse feito uma churrasqueira fechada, que pelo menos a fumaça sobe e não espalha em todo mundo. Também só aproveitando, o pessoal do CTG também foi votado em abril aqui, tanto que a casa também trabalhou rapidinho para poder aprovar um projeto de lei 8 que declara o CTG Marcos das Águas de utilidade pública, que isso também vem de encontro ao interesse de vocês, para que vocês possam ter junto ao Poder Executivo a viabilidade de conseguir recursos e melhores apoios. Então, é parte do nosso trabalho aqui, que muitas vezes também não sabe, passa pela casa a aprovação ou não, o senso de ser útil ou não. Então, são coisas que essa casa faz que muitas vezes fica. A Câmara não é só esse debatezinho aqui durante o dia, aqui tem reunião das comissões aqui que tratam diretamente sobre os projetos dos mais distintos. Falei bastante. Agradeço a palavra. Vereadora Marisa Barreto, quero dar uma boa noite, então, aos visitantes da casa. E referente ao projeto, o ofício 020 do PDT, assinado pela vereadora Rosane, eu vou passar para a nossa assessora jurídica, a nossa contábil, a Gilda, para fazer a análise. Logo após nós termos a análise, eu vou passar
para nós discutir e botar em apreciação e votação. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutos para o pessoal tomar um cafezinho. Fique à vontade aí, para nós esperar o seu Cadícula Belo. Retornamos aos trabalhos, vamos passar então as matérias da ordem do dia. Peço a nossa assessora que faça a leitura. Requerimento 11/2019, senhor presidente. O vereador que subscreve solicita, após ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhada a correspondência pela mesa diretora à senhora Luciane Martins, coordenadora administrativa do SAMU, Atendimento Móvel de Emergência, com referência na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Mangabeira, número 519, solicitando informações sobre o motivo da demora no atendimento aos pacientes que solicitam o SAMU em Lavras do Sul. Justificativa. Esse requerimento se justifica pelo fato de que, na madrugada do dia 15 de junho de 2019, este vereador passou por momentos difíceis, onde ligou para o SAMU para prestar socorro a um jovem que estava tendo convulsões, depois de mais ou menos 40 minutos de espera, que, no seu entender, é muito tempo, dependendo da situação clínica da pessoa. Depois de aguardar mais uns minutos, não tendo êxito, pegou seu carro e levou o rapaz até o hospital. Este requerimento vem atender a pacientes de nosso município que muitas vezes passam por este momento de desespero, que também reclamam com indignação com a demora na hora de acionar o órgão, ou seja, o setor está agindo com lentidão no momento do protocolo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 25 de junho de 2019, assinado pelo vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, o requerimento 011/2019. Ainda em apreciação, o requerimento. Em regime de votação, os vereadores concordaram com o mesmo permanecem sentados. Aprovado o requerimento. Requerimento 13/2019, senhor presidente. O vereador que subscreve requer, após ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhada ao Executivo Municipal o que segue: que o Executivo Municipal interceda junto à Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, para que esta providencie a colocação de 2 postes com iluminação na localidade da rua Ulíbio José Teixeira, entre as ruas Santo Antônio e Crispim Raimundo de Souza. Justificativa. Tendo em vista recorrentes requerimentos encaminhados por esta Casa Legislativa, no que se refere à demanda antiga de moradores da rua Olímpio José Teixeira, entre as ruas Santo Antônio e Crispim Raimundo de Souza, especialmente aos alunos que trafegam à noite pela região, os quais relatam que há muito tempo buscam que seja realizada a colocação da iluminação. Conforme se depreende das diversas matérias protocoladas por este vereador, no que tange a essa solicitação, quais sejam pedidos de providência 147/2017, pedidos de informação 112/2017, pedido de informação 34/2018, requerimento 26/2018 e pedido de informação 39/2019, onde obtivemos como resposta que o problema da falta de energia na mencionada região se dá tendo em vista a ausência de rede baixa, sendo necessária complementação por parte da CE. Assim sendo, considerando que essa demanda antiga e de extrema necessidade permanece, solicito ao Executivo Municipal que interceda junto à Companhia Estadual de Energia Elétrica, de forma a garantir que o serviço seja realizado, utilizando para isso os meios legais cabíveis à situação. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de junho de 2019, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, o requerimento 013/2019. Senhor presidente, Pois não, vereador. no grande expediente, citei o exemplo do vereador dessa matéria aí, e matérias desse tipo, onde cabe a estatal, que é a CE, e a prefeitura, e a comunidade, que é o principal interessado. Então, já é de algum tempo que essa demanda é solicitada, pedido extremamente importante, iluminação pública, assim, porque os moradores daquela rua, com certeza, eles devem ir na continha deles, contribuição e iluminação pública.
Vai ali todos os meses ali, ó, 2 pilinha, não sei quantos pilinha, vai ali todos os meses. Isso no mínimo aqui essa casa já pede a 6, que eu tenho certeza. Então já deve ter ido uns quantos pila nisso. Só que na hora das respostas vem a estatal, porque não está no nosso contrato, porque não sei o quê, porque é a responsabilidade da prefeitura, porque a responsabilidade é de ambos. Que nem a Corsã, quando fizeram o encanamento de rede de esgoto, o contrato, o vereador acho que pediu também aqui o contrato, o contrato é a responsabilidade da prefeitura. É de ambos, um faz uma parte e o outro faz outra. A cidade ela não está dentro do pátio da Corsã para ser responsabilidade dela. É bem ao contrário. Então, já não é mais tempo da gente estar aceitando o tipo de resposta com desculpinha. Então, fica mais uma vez o registro da importância da matéria e reconhecimento da persistência do vereador na matéria simples. Ainda em apreciação, o requerimento 013. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permanecem sentados. Aprovado o requerimento. Indicação 20/2019. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve indica após ouvido plenário na forma regimental que seja encaminhada ao Executivo Municipal, à Secretaria competente o que segue. Que seja disponibilizada capacitação, curso e palestras sobre humanização para os servidores municipais, agentes de saúde, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Conselho Tutelar, Assistência Social, entre outros. Justificativa. Considerando que os profissionais das áreas acima referidas tratam diretamente com situações extremas de vulnerabilidade, as quais merecem e necessitam de atenção e tratamento adequado, nada mais certo que capacitar os profissionais que prestam esses serviços em suas diversas áreas. Importante ressaltar que medidas de capacitação de funcionários possibilitam o aprimoramento destes, permitindo que assumam novos desafios, projetando-se no seu ambiente de trabalho pelo seu desempenho, proporcionando resultados positivos em sua atuação. A capacitação propicia a isenção social e o aproxima cada vez mais de oportunidades resultados das competências adquiridas. Funcionários capacitados são profissionais motivados e a motivação é um fator relevante porque induz novos comportamentos, com mais intensidade e persistência ao longo do tempo no desempenho de suas funções. A capacitação permite atendimento das necessidades de autorrealização e concretização de novos desafios, de modo a levar perspectiva de direitos humanos aos usuários, especificamente no que tange a formações humanitárias que viabilizam melhor atuação na atenção de cidadãos em situações de fragilidade, especialmente as crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, entre outros. Pelo exposto, tendo em vista a necessidade de aprimoramento aliado aos benefícios que esta ação trará para a efetividade dos serviços públicos como um todo, associado à possibilidade de o poder público conceder qualificação de seus funcionários, solicito a presente demanda. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de junho de 2019, assinado pelo vereador Jonatas Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, a indicação 020/2019. Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesa permanecem sentados. Aprovado. Então, nós temos aqui as matérias da ordem do dia era essa. Nós temos aqui, então, o requerimento do seu Leandro. Convidamos o mesmo para fazer uso da palavra. Senhor Leandro, o senhor vai ter 20 minutos para fazer uso da palavra. 15, desculpa. É 15 minutos para o senhor tratar do assunto que o senhor fez o requerimento. O senhor está com a palavra. Eu agradeço ao vereador Biramar pela atenção despendida ao meu requerimento. E, na verdade, o meu requerimento ele é feito em nome não da minha pessoa exatamente, mas, muito mais do que isso, eu vim representar não apenas o CTG Marco das Águas, ou o Grupo Herdeiro de Bravos, mas sim uma ideia muito interessante que eu, quando fui convidado, pude identificar nesse projeto, que é a valorização
entre outras coisas, da nossa cultura, da cultura gaúcha, da identificação de cada um de nós como gaúchos e do nosso papel dentro do fomento da cultura gaúcha e também da valorização do nosso município, do município de Lavras do Sul, que carrega no brasão o nome Terra do Ouro, e a nossa, eu digo agora a nossa porque faço parte disso também, a representação levando essas coisas tão interessantes que essa representação artística que Lavras sempre teve, e eu digo sempre teve como filho e neto de gaiteiro, e com tantas outras participações em tantas outras coisas, e eu fico orgulhoso de poder fazer essa representação aqui, junto aos senhores, para que pudesse expor, nesse momento, o nosso trabalho também, e aquilo que a gente almeja, nesse momento, assim, mais de imediato. Cumprimentando ao vereador Biramar, presidente desta casa, eu cumprimento também os outros vereadores. Gostaria de agradecer o espaço e também dizer para todos os presentes que o fato do Grupo Herdeiro de Bravos e do CTG Marco das Águas tomar uma posição frente a uma certa lacuna deixada de outras épocas em relação à cultura gaúcha em Lavras, eu vejo de extrema importância. O CTG em si, ele já tem socialmente uma postura diferenciada dentro de todo o contexto da comunidade. Todos nós sabemos que a cultura gaúcha ela vem alicerçada em princípios, em valores, em coisas tão importantes que hoje, de certa forma, são um tanto quanto, não digo menosprezadas, mas às vezes até esquecidas e deixadas um tanto quanto de lado, né? Então, a ideia principal do Grupo de Arte Nativa Herdeiros de Bravos, e hoje com os nossos 3 grupos, é proporcionar à comunidade também ter muito mais do que o contato com a cultura gaúcha, mas também fazer parte, ter a possibilidade de fazer parte desse trabalho e poder desfrutar de uma coisa que, na verdade, é nossa. A cultura gaúcha, a gente se identifica muito com isso, ainda mais num município como o nosso, onde a principal atividade econômica, por exemplo, ainda persiste no setor primário. A gente ainda se identifica muito com a atividade rural. A gente ainda tem as lidas do campo como parte do nosso dia a dia. E a gente consegue ver elas sem estranheza, sem dificuldade. A gente consegue se identificar naquilo que o próprio nativismo e o próprio folclore nos coloca. Dessa forma, eu vim aqui falar sobre a nossa participação, a participação do Grupo de Arte Nativa Herdeiro de Bravos no Enarte 2019. O Enarte, ele é conhecidíssimo, né? Ele é o principal festival, o principal mostruário, a principal vitrine da cultura gaúcha, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e também para o mundo. O Enarte, vários grupos vencedores do Enarte, eles são chamados a levar a cultura gaúcha a outros países. Aqui, inclusive, a gente já teve alguma coisa bastante parecida com isso, quando a companhia de dança foi levar, mas aí até mais amplo, porque foi levar o folclore latino-americano numa excursão à Europa nos anos 90. O Enarte, Encontro de Arte e Tradição Gaúcha, ele dentro dos princípios dele, o de fomentar a resistência da cultura gaúcha. Porque, hoje em dia, por tantos fatores como a globalização,
como os meios de comunicação, como o contexto da mídia que a gente vê todos os dias, ela nos coloca muitas coisas até mesmo alheias à nossa cultura. A gente fica muito exposto a várias culturas e isso nos influencia. Por menos que a gente concorde com isso, muitas vezes, mas sim, isso nos influencia no nosso dia a dia, isso nos influencia na maneira de agir, isso nos influencia na maneira, muitas vezes, no nosso comportamento em sociedade. E o Enarte, ele tenta trazer, ele é uma coisa voltada muito mais para os jovens, ele é voltado primeiramente para a juventude, porque ele tenta resgatar a ideia de que os jovens, muito mais do que a identificação com a cultura gaúcha, eles são parte da cultura gaúcha. Eles devem fazer parte dessa cultura, eles devem carregar em si a cultura gaúcha. E será a primeira vez, não a primeira vez que um lavrense, mas será a primeira vez que uma instituição tradicionalista, vamos dizer assim, de Lavras, participa das danças tradicionais, mesmo que ainda na etapa regional, mas participa das danças tradicionais deste, que é o principal festival relacionado a esse tema. O grupo de arte nativa Herdeiros de Bravos, que se propõe a fazer a representação do nome da nossa terra neste festival, já vem desenvolvendo esse trabalho há um certo tempo. Muito embora o CTG Marco das Águas tenha sido fundado no final de 2017, o Grupo de Arte Nativa Herdeiros de Bravos já é mais antigo do que isso e vem fazendo esta representação, como o próprio vereador Eduardo já citou, com certo êxito. Vem fazendo isso, levando o nome de Lavras a patamares significativos em relação àquilo que se propõe a fazer. Eu pedi para que a gente apresentasse mais ou menos o que foi o histórico do grupo e, dentre outros festivais, o que eu acho que tem a maior importância, até mesmo pela vivência que a gente já tem dentro desse contexto e deste festival, remeter ao FEGAIS, que é o maior festival estudantil de cultura gaúcha. Lembro eu que, embora não pareça, mas já tem um certo tempo nesse meio, que no começo dos anos 2000, nos primeiros FEGAIS em que Lavras compareceu, Lavras não era representada por ela mesma. Nós, lavrenses, íamos representar, na época, a cidade de Candiota, porque não havia, dentro do nosso município, uma capacidade de representação. A gente desconhecia um festival que já acontecia, mas que o próprio município não tinha, não digo interesse, mas até de se possibilitar a ir até esse festival e fazer a sua própria representação. Ir lá e levantar o nome de Lavras, e não artistas lavrenses no nome de outros lugares. E lembro que, talvez 2004, 2005, a gente foi representando Candiota, nessa época, e o município de Candiota ia com 2 escolas que, de fato, a rivalidade entre as escolas era muito grande, e eles tinham o FEGAIS como tudo que eles poderiam fazer de mais estupendo durante aquele ano. E lavrenses participaram de algumas das conquistas de Candiota, do FEGAIS, mas a gente julgava aquilo praticamente impossível. Eu comentei isso com o João, quando eles retornaram do primeiro FEGAIS que o grupo participou, que vencer o FEGAIS, ser o município vencedor, muito mais que a escola vencedora, ser o município vencedor era algo muito distante, era algo que a gente via em outro nível,
era algo que a gente via num patamar muito acima daquilo que a gente se via capaz de apresentar. A gente via isso como uma coisa que jamais a gente alcançaria com aquilo que a gente se julgava capaz de levar até lá. E, no entanto, quando Lavras pôde ir lá, representando o nosso nome, representando a nossa cidade, representando tudo aquilo que as pessoas querem que a nossa cidade, de fato, represente, como, de fato, ela representa, fora dos limites de Lavras, e trazer de lá o principal troféu, o troféu mais importante do festival, e ser, dentre todos os municípios participantes, acredito que a grande maioria dos municípios gaúchos participam do FEGAIS, e ser o município vencedor daquele festival. Trazer a principal premiação e ser o município detentor daquela premiação. E hoje, atualmente, agora aqui, no ano de 2019, Lavras é tricampeã deste que é o principal festival estudantil relacionado à arte e à cultura gaúcha. Imaginar Lavras campeã era bem difícil há alguns anos atrás. Imaginar Lavras dominando o cenário artístico e cultural, tendo um desenvolvimento dentro dessa área que torne Lavras um expoente, eu acho isso de uma valoração imensa. Isso é uma coisa que, eu não digo supere as expectativas, porque a nossa expectativa sempre cresce, mas é uma coisa que há alguns anos seria, assim, sem exageros, inimaginável, e está aí todo o trabalho desenvolvido, não por mim, porque sou muito recente no grupo, mas desenvolvido pelo grupo, desenvolvido por todos estes que aqui estão, e muito bem desenvolvido. Acho que vale a pena aqui citar também o nome do Nelsinho Silva, que também sempre acreditou que isso fosse possível, e em diversas vezes, algumas vezes até quase que sozinho, compareceu lá para representar Lavras, e representando Lavras, representando o nosso município, representando a Terra do Ouro, com muito orgulho e muito bem representado. A nossa ida ao Enarte, ela tem também esse caráter, porque vai ser a primeira vez que um CTG, que uma instituição lavrense, vai participar das danças tradicionais deste que é o principal festival. E a nossa expectativa, e eu acredito que fale aqui, não só por mim, mas por todo o grupo, é que sim, é possível a etapa regional... O senhor ainda tem 2 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu poderia ceder o tempo para um amigo ali, já que, devido à importância do tema, que assim considera. Então, aí o senhor fica com 7 minutos. 2 que o senhor tem, mais 5 cedido pelo vereador. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Jonatas, e para dizer que sim, a gente acredita que é possível, e se Deus quiser, na segunda-feira que vem, a gente vai ter essa resposta de que é possível passar da etapa regional e dar o próximo passo, que é a interregional. O Enarte ele é em 3 etapas: a etapa regional dentro da 18ª região tradicionalista, a etapa interregional, onde ela acontece já num âmbito unindo as regiões, e a grande final, que acontece em Santa Cruz sempre no 3º final de semana de novembro. E nós temos sim a expectativa de que é possível da gente dar esse próximo passo e ir buscar a classificação para a interregional. E, para tanto, eu até tinha comentado já, inclusive no próprio documento que eu tinha apresentado, a gente tem duas vertentes, né? A primeira são, porque nós temos outros projetos, eu inclusive estive na Assembleia Legislativa alguns dias atrás apresentando um projeto, porque o CTG tem outras ações de cunho social, a gente tem ideias de difundir
o tradicionalismo além das fronteiras do CTG, porque a gente sempre acredita que é mais fácil plantar do que mudar a árvore depois que ela já cresceu. Então, a nossa ideia é ir até as crianças, até as escolas, e buscar com que elas se identifiquem com isso e elas queiram participar, porque isso vai ser o combustível para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos não exista a lacuna que aconteceu num determinado período em que a gente se viu praticamente sem, não digo totalmente sem, mas praticamente sem uma representação cultural que fosse eficaz, né? Uma coisa que se colocasse como de fato existente, certo? Então eu já tinha comentado até, os eventos culturais e as políticas culturais. Hoje, o Grupo Herdeiro de Bravos veio aqui participar da sessão ordinária para pedir o apoio de cada um dos vereadores num evento cultural, porque a gente fez um levantamento e a gente vai ter um gasto aproximado de R$ 25.850, isso incluindo pilchas, transporte, gasto com os instrutores, gasto com o musical, as inscrições, os cartões do MTG, todas as regulamentações do CTG e várias outras coisas necessárias, que totalizaram esses quase R$ 26 mil para conseguir estar presente na fase regional. Então, a gente veio aqui pedir um apoio para este evento cultural. A gente veio pedir, obviamente, o apoio financeiro, claro, para este evento cultural, mas também a gente veio até aqui pedir muito mais ainda o apoio de vocês para políticas culturais. Por quê? Porque simplesmente vir aqui toda vez que a gente for a um festival com a mão estendida me parece simples, né? Mas aqui, essa Casa Legislativa, vocês como representantes eleitos pelo voto da comunidade, vocês têm sim a prerrogativa de desenvolverem políticas culturais para que a própria cultura possa também ela possa se viabilizar, ela mesmo possa ser através de uma gestão apropriada, ser autossustentável, né? Ela tem uma sustentabilidade para que a gente consiga desenvolver todos esses trabalhos sem que necessariamente exista toda essa dificuldade. E eu cito aqui não só o Grupo Herdeiro de Bravos, como o Vem Dançar, como outras ações que também têm cunho social, como a Sociedade Esportiva Independente, que também enfrentam as mesmas dificuldades e também têm a mesma batalha e as mesmas peleias toda vez que resolve enfrentar um novo desafio. Então, fica claro aqui o nosso pedido do apoio financeiro, porque para este evento cultural a gente necessita deste apoio, mas fica também o pedido, e isso o próprio CTG pretende apresentar projetos, como a gente apresentou para o deputado Luiz Marenco na Assembleia Legislativa, de políticas culturais, para que daqui, eu vejo com essa esperança e com essa, até digo, com essa expectativa de que em alguns anos os da Invernada Pré-Mirim possam dar continuidade a esse trabalho, quando talvez alguns de nós já não estejamos mais aqui, e Lavras possa ser, sim, a terra do ouro, com tantas outras interpretações que essa palavra pode ter, mas que seja a terra do ouro com um brilho artístico, com todo o potencial artístico que Lavras sempre teve e que é a ideia, tanto do grupo, quanto do CTG, quanto da comunidade em si, de desenvolver esse potencial artístico, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes as pessoas veem de fora das fronteiras de Lavras como um ponto brilhante no mapa do Rio Grande, onde eu costumo brincar que, por aí afora, as pessoas pensam que se alguém chutar uma pedra em Lavras, cai dois tocando violão e um cantando. Só tem um minuto ainda.
Certo? Então, eu gostaria de reforçar esse pedido do apoio financeiro e também ficar à disposição, porque nós temos ideias de políticas culturais e gostaria de agradecer de novo o espaço ao vereador Biramar e a todos os outros vereadores e gostaria de verdade que a nossa ideia fosse abraçada também por esta Casa Legislativa, também pelo Executivo Municipal e que a gente possa, nos próximos anos, colher os frutos, ou pelo menos semear em uma terra fértil todas essas ideias e todos esses nossos projetos e fomentar a cultura gaúcha. Em Lavras, muito obrigado. Eu solicito que fique por aí, que eu vou passar a palavra agora aos colegas. Vereadora Eva Mesa, vereador Guto Bittencourt. Posso te chamar carinhosamente de Bagé? Sabe, Bagé, que eu estava te ouvindo atentamente aí e pensando assim, sabe? Porque às vezes tu viaja aí para outros lugares e qualquer município pequeno tem 1 ou 2 CTGs e bonitos, né? E eu estava lembrando quando eu ia jantar lá no Batovi, tinha aquelas jantas, Semana Farroupilha, aquelas coisas todas que eu não sou um cara que anda a cavalo, não sou gaúcho, mas adoro essas coisas, assim, sabe, Bagé? Então, sinceramente, assim, de coração, cara, eu estou muito feliz e orgulhoso de vocês representar Lavras do Sul, porque eu acho que, Mariano, acho que tem até a minha sobrinha, que a Ludiane dança com vocês, né? E ela está sempre muito feliz quando vem nos troféus, né, e representando esse município. E eu quero te dizer assim que, como vereador, alguma coisa te possa ajudar vocês nesse festival agora, financeiramente, alguma coisa, para cooperar com vocês. Mas eu quero deixar aqui, registrar nessa casa, presidente, que quero, da minha emenda positiva, destinar R$5.000 para o CTG agora, nas próximas, entendeu? E dizer para ti que vocês estão de parabéns, que continue assim, que realmente, Bagé, assim, eu estou falando de coração, não é porque está cheia a casa aqui que eu esteja falando dessa maneira, assim, ó. Estou emocionado mesmo da forma que tu vem trazer isso daqui para nós e da forma que realmente tu está fazendo isso, e todos vocês estão de parabéns. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Rosane. Cumprimentar aqui o Bagé por estar aqui nesta casa explanando e também a esse grupo que tão bem representa Lavras do Sul, nesses rincões afora. E aqui eu faço um registro, que bom que nós, enquanto vereadores, pudéssemos colaborar e patrocinar qualquer entidade que viesse a nos solicitar, porque vocês não imaginam quanto esta casa é solicitada. Mas, certamente, dentro das nossas possibilidades, alguma coisa, os vereadores, né, irão colaborar, certamente, como sempre o fizeram. Mas também seria interessante que também os secretários do Poder Executivo também colaborassem, porque, às vezes, só enxergam os vereadores. Aqui eu aproveito que já tem uma secretária ali também. Então, muitas vezes, é só os vereadores. E pesa para a gente, porque, assim, ó, a gente sabe que a gente tem nossos compromissos, mas dentro do nosso alcance a gente colabora, e muito, com a comunidade em tudo que é ação do nosso município. Aqui tu falasse que quando a companhia de dança representou Lavras do Sul na Europa, eu lembro muito bem daquela época. E aqui não é que eu vá puxar brasa para o meu assado, mas às vezes o que a gente colabora a gente tem que dizer. Na época, o Aristides estava na prefeitura, né, findando o primeiro mandato, e do bolso dele, ele arcou com esta viagem, e eu provo que eu digo que nós temos até hoje lá guardado o canhoto do cheque, que foi doado para a companhia de dança poder ir na Europa, enquanto eu acho que quem organizava na época era a Lourdinha, minha cunhada, e o Chico Labella. Então, a gente sabe que todos podem colaborar. E aqui eu quero dar uma notícia, vereador Guto, que o senhor não pode, enquanto o curso que nós participamos sobre as emendas impositivas, as emendas ser destinadas para entidades que não foram contempladas esse ano, até porque o ano que vem é ano eleitoral. Então, infelizmente, emendas impositivas desta casa só poderão ser destinadas para aquelas entidades que já foram contempladas durante esse ano. Infelizmente, é a lei.
Obrigado, vereadora. Eu confesso Não, a vocês sei que eu não da sabia. sua boa vontade, mas o senhor, foi agora o curso que nós fomos, o vereador Eduardo e eu, e agora, no final de julho, tem um novo curso para as emendas impositivas, que até vou solicitar para o vereador, como presidente da Comissão de Orçamento, também gostaria de participar. Então, só até para alertar os colegas... Eu agradeço a vereadora, porque eu porque- realmente não sabia. Mas se tiver uma outra oportunidade, quem sabe, né? Mais uma pergunta, sim, Bagé. Qual o valor, para que vocês precisam desse recurso? É para a destinação de verbas para passagem, para o transporte, para que seria? Neste momento, a gente até fez uma discriminação do que seria cada um dos gastos. As pilchas, cada grupo, ele vai, logicamente, para o Enarte de acordo com aquilo que o MTG normatiza. O nosso grupo ele vai desenvolver, neste ano, uma temática sobre o massacre dos porongos, que fala sobre o papel do negro na formação do Rio Grande do Sul, toca também na questão do racismo, já apresentou essa coreografia em alguns festivais, também foi premiada no FEGAS no ano passado também. Este figurino ele é chamado dentro dos parâmetros de primitivo. A gente recebeu alguns itens de presente, o Marcos Santos nos confeccionou os cintos, ele fez também os barbicachos, alguma coisa, e a gente está arcando com a despesa dos outros itens da roupa, que totalizam, entre a roupa dos peões e a roupa das prendas, são aproximadamente 10 pares de roupa, talvez alguma coisa mais que isso, R$ 9.560. R$ 9.560 dividido por esse número de pares dá alguma coisa em torno de 500 e poucos reais, aproximadamente, para cada integrante do grupo adulto. Que a gente sabe que, considerado, né, a conjuntura econômica do nosso município, não é um valor que seja pequeno. E a gente vem, ontem até a vereadora Marisa estava presente no nosso bingo, e a gente vem desenvolvendo várias atividades, tentando fazer a arrecadação destes recursos, principalmente relacionado à pilcha. Ao transporte, são R$ 2.450. Só o transporte, para que os 3 grupos se desloquem até a cidade de Candiota. O gasto com instrutores, porque aí os instrutores são aqueles que eles têm cursos do MTG, eles têm a preparação toda para vir fazer a correção coreográfica, porque quando tu participa de um concurso como o Enarte, ele não é feito, não vou dizer de qualquer forma, que talvez não seja o termo indicado, mas ele é feito dentro de uma série de padrões. E isso é extremamente importante, por quê? Porque é isso que é avaliado. Os quesitos de harmonia, os quesitos coreográficos, os de correção, tudo isso é avaliado. E no Enarte, o nivelamento é outro nivelamento. O nivelamento do Enarte é algo já num nível superior. Então, isso, ele determina este custo com instrutores, que é de aproximadamente R$ 9.000 para toda essa temporada, vamos dizer assim, para todo esse trabalho. Com o musical, porque assim como as danças eles têm essa normatização, o musical também. Tudo é baseado dentro das normas do MTG e dentro do manual de danças gaúchas. Então, ele também tem uma série de determinações, e o musical vai sair para as 3 invernadas R$ 1.800, para vocês terem uma ideia do vulto dos valores. Inscrições para todos os participantes nas categorias individuais, para o grupo de dança e tudo mais, aproximadamente R$ 650. Os cartões do MTG, porque agora, se não me engano, o CTG conseguiu a inscrição
inscrição definitiva, acho que esse é o termo, né? Nas normas do MTG, o cartão que a gente precisa para poder participar dos eventos do MTG. Esse cartão que faz com que seja possível a nossa participação, o nosso cadastro, vamos dizer assim, dentro das normas do MTG. Saiu aproximadamente para os membros das invernadas todas, R$2.000. Então, todos esses valores, eles são, a gente tenta levantar eles a partir de promoções, de trabalhos dentro do próprio CTG. As prendas da invernada adulta diariamente estão saindo para vender lanche, docinhos e coisa assim na rua também para levantar esse gasto. A gente teve agora, ontem no mesmo dia, os peões realizaram um torneio de sinuca no clube comercial e um bingo na sede do CTG, e ainda as mães e os demais organizaram um risoto. Foram 3 promoções praticamente simultâneas para que a gente conseguisse arrecadar parte desse valor, para que a gente consiga fazer até o final da semana esse gasto todo, para que a gente possa, agora domingo, dia 7, estar em Candiota e representar Lavras nesse festival. Então, parece, às vezes, olhando de fora, parece simples, mas são coisas bem complexas. O grupo está ensaiando, agora durante essa semana a gente vai ensaiar todos os dias. A dedicação com todas as provas artísticas é praticamente integral, porque a gente é um trabalho muito minucioso, é um trabalho muito elaborado, e a gente se vê na obrigação de representar o nome de Lavras à altura de como o grupo já vem representando. Então, a gente tem que fazer isso num nivelamento mínimo que seja reconhecido como Lavras. Lavras do Sul tem a gente precisa colocar o nome de Lavras onde o nome de Lavras realmente merece estar, dentro desse contexto da arte e da cultura. E isso, de fato, não tem nos saído barato, né? Então, é por isso que a gente veio aqui. A gente já vem fazendo várias outras coisas para levantar esses custos, mas é por isso também que a gente vem aqui para fazer esse pedido, né? E o Poder Executivo está colaborando com alguma coisa? O Poder Executivo, a gente já procurou também para conseguir arrecadar fundos, e também para algumas outras ações. Por exemplo, fica até suspeito de eu dizer, porque também sou diretor do Departamento de Trânsito, mas vai haver um pedágio no começo do mês de julho, né? Mas sim, são as minhas funções também dentro do Poder Executivo regular isso, mas o Poder Executivo tem tomado também as providências de forma a ajudar, e a gente também vai se direcionar diretamente aos membros do Poder Executivo, assim como a gente tem feito também no Poder Legislativo e também como a gente tem feito na comunidade em geral, porque a gente tem que fazer esse esforço para que seja, para que a gente consiga fazer o nome tanto do nosso CTG como o nome de Lavras dentro desse contexto. Eu agradeço a explanação, e a gente que vai assistir, né, as apresentações de vocês, a gente já chega ali vendo as apresentações prontas, e às vezes a gente não tem noção desse trabalho todo, a dedicação de vocês, o tempo que vocês levam, né, os gastos, para chegar num determinado horário e levar o nome de Lavras e ser aplaudido, né? E se me permite dizer, essa coreografia que foi premiada no FEGAS no ano passado, até os guris que contam essa história, porque outros CTGs por aí afora, o que eles fazem? Eles, essa coreografia de entrada e saída, esse trabalho de coordenação coreográfica e esse trabalho de correção de acordo com as normas do MTG, ele é feito todo, vamos dizer assim,
por encomenda. Ele é comprado. No nosso caso, eu digo nosso porque agora também me incluo nisso, ele foi desenvolvido, essa coreografia, dentro do ensaio do grupo. Outros grupos até chegaram a perguntar quem é que tinha feito a coreografia, de onde a gente tinha comprado, de quem, porque existem pessoas que trabalham com essa área de produzir coreografias, gente que trabalha com musical, também para vender essas produções em si, né? E não. Aqui a música, a coreografia, o trabalho de pesquisa, tudo isso foi desenvolvido pelos membros do grupo. Ela foi feita pelos membros do grupo. Então, isso também chega a ser um incentivo, porque é Lavras fazendo o seu pilar e se construindo a partir do próprio trabalho, o que, particularmente falando, eu considero que ainda seja muito mais valoroso. Não, agradeço a explanação e a gente pode saber que esta casa irá se reunir, conversar com os demais colegas para ver as condições, né, dentro das nossas possibilidades de colaborar com o grupo. Certamente vou colaborar com algum valor dentro das minhas possibilidades. E também a gente sabe que o executivo, até em nome do prefeito, né, ele apoiou o deputado que teve o êxito de se eleger, que é o deputado Luiz Marenco, que é voltado à cultura e tem esse compromisso com Lavras do Sul. E também sobre o transporte, também, certamente, até o final do mandato, né, 2020, o executivo consiga buscar e cumprir o que está no plano de governo, que é buscar aqui, junto à Receita ou Polícia Rodoviária Federal, a doação de um ônibus para ajudar no transporte para as equipes esportivas, escolas, grupos de danças e outras entidades, porque muita gente sabe da frota, que é só do transporte escolar, ficando inviável fazer, né, esse deslocamento para outra entidade. Mas pode saber que a gente deseja sucesso, a gente fica aqui agradecido por vocês levarem o nome de Lavras, nós ficamos muito bem representados por vocês, e que dou a minha palavra também com os demais colegas, que com alguma coisa a gente irá colaborar, com certeza. Obrigada, Bagé. Concluiu, vereador? Vereador Jonatas? Tem direito. Não. Gente. Então, Leandro, Bagé, gostaria de dar os parabéns aqui. É muito fácil elogiar e dar os parabéns, às vezes, a quem recebe pelo ofício, mas no caso de vocês, a gente sabe da dedicação, sem fins lucrativos, dedicação mesmo em tempo, às vezes, integral, né? Deixando de estar em casa, descansando, às vezes estão elaborando ações como essas de vocês. Sei da importância, né, na atividade cultural, artística, já participei de algumas atividades, conheço o histórico de muita gente, até da nossa idade, do nosso tempo, e a gente sabe a diferença e o rumo para qual se destinam essas pessoas, a qual são engajados em projetos semelhante a esses de vocês aí, né? E gostaria então só mesmo dar o parabéns então a todos desse grupo aí que representa a nossa cidade maravilhosamente. E então, na sua representação, agradeço também o seu esforço. Muito obrigado. Eu agradeço também pelo vereador ter recebido Serei um colaborador, sim. Sendo cobrado pela minha colega aqui, serei um colaborador. Não, tenho certeza que sim. Inclusive, eu gostaria de agradecer por ter recebido a nossa primeira requisição, tendo do uso do plenário também, quanto outras questões relacionadas à cultura e a projetos culturais. É importante acho que cabe ressaltar que é importante que vocês, como representantes da comunidade, que atendem a demandas da comunidade, que recebem as demandas da comunidade, tenham ações relacionadas a garantir que a comunidade se desenvolva, né? E eu acho que a cultura, e isso eu falo um pouco também por mim, mas também pela conjuntura dos fatos que a gente vê por aí, de que a cultura é o melhor caminho
para desenvolver o ser humano. A cultura ela vem alicerçar valores que, de fato, modificam o ser humano. Eu acredito, eu não pude buscar esse dado exatamente, mas R$1 investido em cultura e em educação vai economizar vários reais que não precisarão ser gastos em segurança pública, em saúde e em tantas outras coisas que muitas vezes as pessoas são expostas por não ter certas oportunidades, principalmente relacionadas a isso. Então, eu que agradeço toda a atenção e toda a consideração. Vereador Jonas, concluiu? Vereador Adilson Seixas. Agora não vai agradecer. Só assim, Bagé, para te poder fazer eu falar hoje. Quero parabenizar não só a ti, como todo o grupo. Como a Mariana sabe, eu já sou um apoiador do grupo, né? Então não tem muito o que falar, só torcer por vocês. E conte comigo sempre. Vereador Eduardo Longo. Boa noite, Leandro. Representando Herdeiros de Bravos, Marco das Águas. Eu respeito e admiração por vocês, pelo trabalho que vocês fazem, pela alegria que o cara vê nas apresentações, usada dança, cantando. E tu sente a energia, é diferente. Não é bajulação nenhuma para vocês, mas realmente é o que eu posso sentir quando vejo as apresentações do grupo focado. Eu digo, tem destaques individuais, chega uma lista aqui quando chega o resultado do Pegais. Resultados individuais um monte, mas o que forma tudo isso? É esse coletivo que vocês veem, às vezes, agora 2 semanas atrás ou 3 aqui, sessão ordinária aqui, direto aqui, abre a janela ali, ui, barulheira, gente, todo mundo, que barulhão é esse? Não, já está ensaiando, deixa ensaiar. Uma coisa útil, saudável, então sigo fazendo o barulho de vocês nesse formato aí que vocês estão desenvolvendo. Isso aí, esse tipo de debate. Não é esse, mas assim, ó, sigam fazendo esse formato que vocês têm, assim que a gente consegue ver a energia. A dança, ela traz mesmo realmente essa troca de cultura, ela é integração, ela é vivência. E como tu falou antes, vieram aqui nos propor essa nossa contrapartida, essa ajuda, e eu também convoco vocês para que venham participar aqui, para que a gente possa trabalhar realmente essas políticas culturais com efetivação, mas que vocês que vivem a cultura dia a dia, na forma da dança, na forma da arte, possam melhor elaborar aqui. Muitas vezes, eu tenho ideia aqui, o vereador tem ideia, o vereador outro tem ideia, mas não tem a ideia efetiva mesmo, plena, do que vocês que vivem a dança direto de corpo e alma e mente. Então, convoco, participem, venham na Câmara aqui, cheguem nas bancadas aqui, provoque os vereadores a fazer, vamos trabalhar projeto nesse formato. Em seguida, no fim do ano, tem leis orçamentárias. Podemos mexer aqui, os vereadores podem trabalhar e mexer, vocês verem aonde é que tem dinheiro dentro, rubricas e dotações dentro do orçamento do município para que a gente possa destinar, para que sejam convertidas nessas ações, para que vocês possam realmente usufruir. O vereador Guto propôs ali já, mas infelizmente tem uma restrição. A entidade que não recebeu nenhum tipo de benefício ou nenhum tipo de recurso durante os anos anteriores, ele no ano, por vedação eleitoral, por ser um ano eleitoral, a legislação ela não permite que ele encaminhe por isso, porque pode ser considerado uma manobra eleitoreira. Não quer dizer nada, porque senão teriam que tirar de todos os vereadores a emenda impositiva que não fosse dada. Então eles já restringem isso. Se tu está recebendo a subvenção, a parceria foi firmada com a entidade, ela pode seguir recebendo normalmente. Cito o caso que no ano passado eu encaminhei para a Sociedade Esportiva Independente, também tem 30 anos de trabalho, eu acho que também não tem que argumentar nada contrário, todo mundo conhece o trabalho, mas o que dificulta, o trâmite burocrático, até o dia de hoje a gente não conseguiu colocar a mão ainda em 1 centavo para repassar à Sociedade Esportiva. Então ela vem lidando ainda em documentação, receita, CNPJ, ata de fundação. Tudo isso não é tão simples de firmar essa parceria. Isso pode acontecer, e já sugiro a vocês que organizem esse formato para que tenham tudo bem direitinho em dia, para que no momento que vocês possam firmar qualquer tipo de parceria, que
público, privado, com o poder público, vocês não têm nenhum problema na hora de receber esse recurso, para que ele possa ser bem utilizado. Então, também já sugiro que tu é parte da administração ali, conhece, já trabalhou, acho, nessa área também, de repente. Então, facilitar para o grupo de vocês o acesso a esses recursos, para que a gente também possa, com mais facilidade, poder fazer o repasse aqui, encaminhar com facilidade. Nesse ano, não sei também na outra eleição se vai ter algum vereador dos 9 aqui, se vão renovar todo mundo. Assim. Então, mas as emendas impositivas, elas vão estar para sempre na possibilidade do orçamento. As ações de captação de recurso para a cultura, elas não são, pelo menos no meu entendimento, elas não são necessariamente despesas, né? Essa questão da emenda impositiva, acho importantíssimo, acho muito bem colocada, inclusive as que foram destinadas dessa casa nos anos anteriores. Acho, inclusive, a Sociedade Esportiva Independente muito merecedora por ter um contexto social e por ter tantos anos de trabalho, que ele tem uma credibilidade, o trabalho do Ricardo tem uma credibilidade ímpar. Ele faz um trabalho do qual a maioria de nós, direta ou indiretamente, já participou e ainda participa, alguns de nós, mas eu gosto de pensar que todo o dinheiro investido em gasto com cultura, ele não é gasto, ele é investido. O valor que se aplica na cultura, ele se reverte, né? Eu acho que poucas coisas, eu ainda não tenho a família, não tenho filho, mas eu acredito que poucas coisas tragam tanta satisfação para um pai quanto ver a apresentação de um filho. Eu sinto isso com os meus sobrinhos. Então, poucas coisas têm tanto valor quanto o dinheiro investido em cultura, né? Poucas coisas têm tanta significação quanto o valor investido diretamente em cultura. Ele não é um dinheiro que vá para um fim lucrativo. Ele é um dinheiro que o que ele reverte em retorno é muito maior do que qualquer valor financeiro. Então, acho que fico orgulhoso quando vejo a expressão de Lavras ser bem representada. Aí a gente vê os festivais de música nativista, sempre tem a nossa representatividade. Então, a gente tem talentosos dançarino, esportista, compositor. Então, que a gente possa ser mesmo terra do ouro, da arte, do esporte, da dança. E fico à disposição, poder colaborar também, que eu digo sempre da minha possibilidade, me acione sempre que acharem conveniente, sou parceiro para das mais diversas atividades aí, mas é o que eu digo assim, sonho não tem limite, corro atrás que a gente alcança. Então, para frente, que você anda, é isso aí, parabéns para vocês, então, mais seria isso da minha parte, senhor presidente. Te agradeço a vocês também por virem nos visitar. Muito obrigado. Concluiu, vereador. Vereador Luiz Ricardo. Pela ordem, senhor presidente, demais colegas, assistência aqui presente. Cumprimentar o Bagé também pela explanação e dizer que admiro muito o teu trabalho também e cumprimentar toda essa turma aí que está fazendo um bom trabalho, que está se apresentando, que está levando o nome de Lavras adiante. É muito importante que isso aconteça e vou ser bem breve, Bagé. O que vocês precisarem de mim, me pegue-lhe o grito aí que eu posso dar uma mão. Era isso aí. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Marisa Barreto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas. Boa noite, Leandro, toda a turma que está aí, que me identifico com esses jovens, que trabalhei muitos anos no Instituto Dr. Bucão, onde lá acontecia também festivais estudantis, onde participei. Acho muito bonito o trabalho de vocês, representando nossa Lavras do Sul por aí. E sempre que fui solicitada, a Mariana sabe que sempre que eu posso, eu colaboro, porque acho que cultura é isso aí, é o desenvolvimento. E os jovens, estando envolvidos em CTGs, em coisas, não estão, às vezes, fazendo outras coisas. Eu acho assim, muito importante o trabalho de vocês. Não vou me alongar muito, porque já fiquei por último para falar. E sigam sonhando, sigam lutando, que vocês sempre serão vencedores e sempre levando o nome da nossa terra, que é Lavras do Sul. Podem contar comigo. Muito obrigada. E parabéns mesmo para vocês por estarem aí lutando sempre. E sempre sendo vencedores.
Muito obrigada, Leandro, por estar aqui, nos explanou todo o trabalho de vocês. E eu fico muito obrigada por isso, por vocês estarem aqui, que essa casa, a gente sempre, o que pode, a gente sempre colabora. E como tu mesmo disseste, né, que nós aqui somos os legisladores, que nós, as pessoas, o povo nos elegeu e vem nos pedir as coisas aqui para nós. Muitas coisas a gente faz os pedidos e, às vezes, a gente é barrado no executivo. Vontade a gente tem. Quando a gente se elege, a gente pensa assim, quanta coisa eu vou poder fazer, quanta coisa eu vou poder ajudar, que foi isso aí que eu me elegi para isso e disse, quero trabalhar pela minha comunidade. Mas, sabe, me decepcionei. Digo para vocês todos aqui, já tinha dito para os meus colegas, porque muitas vezes a gente é barrado no executivo, porque é ele que executa. Nós, vereadores, não executamos nada. Nós só fizemos as demandas dos nossos munícipes. É esse aí um desabafo para vocês. Minha gurizada, sigam em frente, vocês sempre vão ser vencedores. Muito obrigada. A ideia do festival da Escola Dr. Bucão sempre foi uma coisa muito bem vista, né? E nela surgiram alguns nomes que o Nelsinho, acredito que o Gutinho tenha cantado lá também, 2 finalistas do Enarte no intérprete, solista vocal intérprete, o ano passado. Começou no Instituto Dr. Bucão. E eu também acredito que educação e cultura andem sempre de mãos dadas, né? Exatamente. Quando você coloca a cultura junto com a educação, está se ajudando a educar e está se educando em cultura. Sim. E isso é de suma importância. Tanto que a gente colocou aqui a diferença entre um evento cultural e políticas culturais. O que a gente espera desta casa também são ações de políticas culturais. E nisso o grupo também se coloca à disposição para uma conversa mais esclarecedora sobre isso, para que a gente possa definir pontos em que essas políticas culturais sejam mais fortes e que também se estruturem dentro da administração. Sim, vocês podem vir a esta casa aqui, fazer reuniões conosco, como o colega Eduardo falou, a gente tem as comissões aqui, a gente pela manhã estuda, vocês podem trazer os projetos de vocês, trazer aqui para a gente estudar junto. E como tu falaste do festival, eu muito me orgulho do Instituto Dr. Bucão, que foi lá que eu trabalhei muitos anos, e lá me aposentei. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Por exemplo, assim, no comércio local, vocês já fizeram? O comércio local, do outro bingo, a gente requisitou ajuda, eles também se colocaram à nossa disposição. Em algumas outras instituições, por algumas questões, a gente não teve um acesso direto, né? Por exemplo, acho que aqui posso citar nomes, não tem porquê, mas o nosso plano é apresentar um projeto também, porque também eu acho interessante, assim como o nosso trabalho é interessante para a comunidade, a gente reverte ações em relação à comunidade. Então, eu acho que, por exemplo, a Águia Fertilizantes, a gente também tem planos de ir até ela, porque eu acho que seria uma iniciativa interessante, né? Gente interessada no desenvolvimento de lavras, assim como a gente também muito interessado no desenvolvimento de lavras. A gente crê que a partir do momento em que a cultura caminhe lado a lado também com outros segmentos, tanto os outros segmentos quanto a cultura tendem a se desenvolver. E eu acho que isso é importante. E a gente planeja, sim, apresentar, mas é um projeto muito mais formulado, junto também, a gente se informou de algumas coisas junto ao Poder Judiciário também, que eles têm recursos disponíveis para essas ações, e também ações efetivamente de patrocínio junto à Banrisul, Banco do Brasil, e aí algumas outras entidades desse tipo, que tem que ser algumas coisas mais elaboradas, né? Então, isso deve ser feito com um tanto mais de cuidado.
E tu tem assim uma noção, com certeza tem, o que falta hoje ainda em termos de recursos para vocês fazer o montante? Não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar dos valores que faltam. Todo musical, R$ 1.800. Metade do ônibus, R$ 2.450, que vai dar 1.225. Muito obrigado aos assessores de matemática. E a outra questionamento, no caso, se eu for colaborar e vou, quem é a pessoa que está indicada a vir recolher o recurso e qual o dia que vocês vão recolher? Sexta-feira. Sexta-feira eu estou aí pela manhã. Pode ser, que aí a gente já se organiza, entendeu? Claro. Para usar o recurso. Claro. Eu sei que não vai ser grande, mas é importante. Não, neste momento, toda contribuição é importante. Toda contribuição é importante. Então, vou deixar suas considerações finais aí para o senhor concluir, então, seu... Eu quero agradecer de novo o espaço, quero agradecer de novo a atenção de cada um dos vereadores, não para comigo, não somente para com o grupo, mas com a questão da cultura em Lavras. Todas as ações que o grupo faz, elas têm se revertido num crescimento da cultura em Lavras. E isso é o mais importante. Todas as ações do grupo elas têm essa finalidade, de que Lavras seja um lugar expoente no cenário cultural, no cenário artístico. E a gente se vê plenamente capaz de atingir todos esses objetivos. Um degrau de cada vez, a gente vai colocando objetivos, vai alcançando novos objetivos, alcançando uma luta constante para poder desenvolver isso, e mais importante do que simplesmente alcançar objetivos, é desenvolver a continuidade disso tudo. O nosso plano principal é de que isso se estabeleça, de que a vivência com a cultura gaúcha, que faz parte do nosso cotidiano, que ela seja muito mais do que simplesmente olhar pela televisão, de que ela seja, sim, nós fazermos parte disso, e que a gente proporcione aos nossos filhos que façam parte disso, e que eles queiram dar prosseguimento nisso, e que a gente consiga fazer com que isso aconteça realmente, com que isso seja uma verdade, e que isso se estabeleça dentro do nosso município. E regionalmente, e que Lavras continue sendo, como já é tricampeã do principal festival estudantil do Estado, seja assim mantida neste nivelamento, e que a gente possa fazer a Terra do Ouro brilhar nos palcos do Rio Grande. Quero agradecer, então, a sua presença e dizer que a casa aqui está sempre à disposição. Quando precisar, pode chegar aqui, solicitar, para preencher os requisitos, né? E vir usar a palavra aqui na nossa casa. Obrigado. Vou passar agora as considerações finais, vereador Guto. Vereadora Eva Mesa. Vereador Guto. Senhor presidente, só para concluir aqui, dizer que, mais uma vez, que fiquei muito feliz com a explanação do nosso amigo Bagé, e dizer que, para vocês, ainda que tem uma saída ainda, Cuca. Se a PEC passar, né, que a gente vai ficar mais 2 anos aqui, aí vocês vão conseguir essa emenda impositiva aí de 5 mil, né, porque daí não vai ter eleição o ano que vem, daí eu vou conseguir. Mas é uma brincadeira, obrigado, uma boa semana a todos aí. Sexta-feira vocês passem aí. Vereadora Rosane. Só para agradecer a explanação do Bagé e a presença de todos, que numa noite fria estão aqui explanando, né, e solicitando com toda a dedicação que vocês têm com a cultura do nosso município. E já comunico aos colegas que fazem parte da comissão especial do regimento interno que amanhã às 9 horas terá segmento dos estudos. Tá bem?
Uma boa semana a todos. Vereador Jonatas. Vereador Adilson. Vereador Eduardo Longo. Já que o vereador não vai poder ajudar com a impositiva, abrir o bolso e dar uns 2.000 ali, o Guto. De repente, bem trovadinho, ele arruma. É forte a firma. Não, brincadeira à parte. Fiquei com a dúvida só. Vocês não chegaram a fazer uma vaquinha online, alguma coisa assim, que a internet é ferramenta também, né? Mas... né? E o troço bomba ali, né? Direto, de repente sensibiliza, né? Bota um pouquinho da história ali, foto das movimentações, um videozinho, alguma coisa desse apelo de vocês, o trabalho de rua todo, todas essas ações que vocês já vêm fazendo e que falta esse pouquinho aí que, de repente, nessa vaquinha até sobe uns pila e já reserva lá pro ano que vem. O outro, Leonardo, já tá com transporte pago. Não, seria isso. Fico à disposição. Agradeço. Boa noite. Vereadora Marisa. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.